Paz do Senhor, queridos professores. Estamos mais uma vez aqui no EBD em Síntese, podcast Momento Pedagógico da classe de adolescentes. Irmã Zuênia falando juntamente aqui com vocês hoje. E o irmão Ângelo, a paz do Senhor, irmão Ângelo. Amém. A paz do Senhor, irmã Zuene, a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos juntos em mais uma lição em nome de Jesus. Lição de número 6, metade aí do caminho já percorrido nesse trimestre, que vai falar sobre o que, irmão Ângelo? Amém. Temos como título da lição de hoje o Concílio de Jerusalém. A mensagem diz: isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Romanos 10, 12. Os objetivos da lição temos apresentar as questões discutidas no Concílio de Jerusalém. Opa, concílio bem importante aí. Entender que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo e destacar o que é uma doutrina. São os objetivos da lição de hoje. E vamos lá, né, falar sobre um momento muito importante aí nessa história. E eu vou iniciar falando a dinâmica hoje, que é a ponte da unidade. Né? O tema é Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, do 1 ao 35. E essa dinâmica ela vai precisar aí de 10 minutinhos, professor, da sua aula. E o objetivo é mostrar que o Concílio de Jerusalém ensinou que a salvação é pela graça e que a igreja deve viver em unidade. Então, você vai precisar de 8 a 10 palitos de picolé ou bloquinhos ali de montar, certo? E aí, 2 papéis escritos, judeus, gentios, e 2 cartões escritos, lei e graça. A introdução leva aí mais ou menos 2 minutos, a construção 4 e a aplicação mais 4 minutos. Como fazer? Você vai coloca os cartazes de judeus e gentios em lados opostos da mesa ou da sala, você escolhe, e diga que na igreja primitiva surgiu uma dúvida. Os gentios precisavam obedecer à lei de Moisés para serem salvos? Esse assunto foi levado ao Concílio de Jerusalém. Segundo, vamos para a construção da ponte. Entregue os palitos ou os bloquinhos para os 2 ou 3 alunos e diga a eles: construam uma pequena ponte ligando os 2 lados. Então, eles vão ter que, juntos, o lado, né, dos gentios com os judeus, construir uma ponte que se ligue, que fique interligada, e elas têm que chegarem, né, de um lado para o outro. Então, elas vão ter que fazer aí uma ligação direita, eles vão ter que ter uma estratégia, certo? Você vai dizer, né, quando terminarem, vai pedir para que eles coloquem o cartão lei sobre a ponte e vai perguntar para eles: será que esse era o caminho para a salvação? E aí você espera eles responderem. Em seguida, retire o cartão lei e coloque o cartão graça. E aí vão lá ler em Atos, pede para um deles ler, Atos 15, 11, que diz: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então vamos para a aplicação. Peça para um participante atravessar simbolicamente a ponte. Né? Pode ser com os dedinhos, enfim, pegar, né, ali algo que represente. E enquanto ele está ali passando, você vai falar, professor, que a ponte representa Jesus. E o Concílio de Jerusalém mostrou que judeus e gentios podiam fazer parte da mesma igreja, porque a salvação não dependia de cumprir a lei, mas da graça de Cristo. A graça une aquilo que as diferenças tentam separar. Então, conclua perguntando 2 coisinhas à sua turma. O que pode dividir uma igreja hoje? Segundo, o que nos mantém unidos em Cristo? Achei essas perguntas muito pertinentes, professores, porque nós vemos hoje que as redes sociais, elas trazem para os nossos alunos um conhecimento raso e superficial da palavra de Deus. E aí, o que muitas vezes são falácias, aquilo que os jovens estudaram lá na lição anterior, né? As falácias, aquilo que é mentira para os nossos adolescentes, acabam se tornando verdades, porque eles acabam pegando aquilo ali como uma verdade real.
sendo que a Bíblia não traz aquilo ali como verdade. Então, a gente precisa trazer isso para eles a partir da classe de adolescentes e explicar que hoje o que pode dividir uma igreja é essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos que vêm atacando a igreja de forma direta. E o que nos mantém unidos em Cristo Jesus é o quê? É o conhecimento através da palavra e a busca, porque a partir do momento que nós sabemos aquilo que está ali escrito na palavra do Senhor, né? A gente consegue compreender que assim como a ponte ela está unindo os dois lados, né, os gentios e os judeus, Jesus ele une pessoas diferentes em uma só família. Eu anotei aqui, né? A unidade da igreja é construída sobre a graça de Deus, a verdade da sua palavra e o amor entre os irmãos. Amém? Então, essa foi a minha dica de hoje. Uma dica mais que dá para fazer aí um momento de reflexão, mais uma atividade muito proveitosa com a de construção da ponte. E agora vamos escutar o irmão Ângelo com a sua dinâmica. Irmão Ângelo, conte-nos o que Deus colocou em seu coração. Amém. A gente pode, nessa mesma aula, aproveitar, de certa forma, a ponte construída, né, para ligar, para fazer a ligação entre esses dois povos que Zwing acabou de explicar, e trazer o contexto da doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é o alicerce, é a base. Então, se você tira a base da ponte, a ponte ela desmorona, né? Então, você pode aproveitar nesse momento de explicar a importância dessa, enfim, da dinâmica passada, né, dessa conexão e tudo mais, e trazer, já encaixando com a próxima dinâmica, que seria mostrando a importância da base, do alicerce, né, e a importância dele para manter essa ponte de pé. O que nos mantém de pé, o que mantém o cristão de pé é a doutrina. Então, a doutrina é o alicerce. Ou então você pode também trazer para a sala de aula uma pergunta rápida. Eu gosto de perguntas rápidas, né? Você pode usar o material que você já tem disponível na sua escola, na sua EBD, né? Por exemplo, lá na nossa EBD nós temos um quadro, né? Então você pode fazer uma pergunta ou algumas perguntas rápidas lá no quadro. Por exemplo, se tirarmos as pinturas e janelas de um prédio, as portas de um prédio, ele cai? Mas se tirar o alicerce, aí o prédio cai, não cai? Se você imagine um trem, né, andando sobre o trilho e você tira o trilho, o que é que vai acontecer com o trem? Ele vai descarrilhar ou não? Então, o trilho tem sua importância, né? Se você pegar um barco numa tempestade, o que impede do barco ser arrastado pelas ondas? É a força do marinheiro lá no leme ou é a âncora que está no fundo do mar? É a âncora. Então, deixa eles responderem e você responde, auxilia no processo de resposta. Então, a doutrina é a âncora da nossa fé. O trilho é o que é a doutrina nos mostrando o caminho, guiando o nosso caminho. E o alicerce, né, da ponte que Zuênia mostrou sendo construída é o alicerce que não faz a gente desmoronar. Isso tudo é a doutrina. Então, as emoções da gente mudam como as ondas do mar, né? Mas a doutrina ela é a âncora que mantém a nossa fé firme no mesmo lugar. Então, por mais que a gente tudo esteja desmoronando ao nosso redor, mas se a gente está firmado numa doutrina forte e poderosa, que é a Santa Palavra de Deus, né? Pode vir as tempestades, pode vir o barulho, a zoada, os terremotos da vida, né? Que a gente vai estar bem alicerçado na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, que é a doutrina da Santa Palavra de Deus nas nossas vidas. Então, faça também esse jogo de palavras com algumas perguntas rápidas aí. Vamos ver as respostas dos nossos adolescentes. Eles são extremamente inteligentes e espertos. Hein? Fiquem atentos às respostas. Eu costumo usar esse jogo de perguntas e respostas na classe para ver os jovens fluir, né? Desabafar. E esperem muita coisa, né? Lá na classe acontece muita coisa com esse jogo de perguntas e palavras. Então, aproveita a oportunidade para entender o que é que eles estão passando nesse momento na vida dele. Talvez seja um momento de
reconstruir os alicerces das suas vidas, né? Colocar os trens da vida dele nos trilhos, né? Ou talvez jogar a âncora no mar para que esse barco não venha a afundar. E não perca essa oportunidade, querido amigo professor. Talvez eles também tenham alguém próximo, um familiar, um amigo, um amiguinho, né, que esteja passando por uma situação difícil. Eu escuto muito situações dos adolescentes trazendo de colegas da sua escola, enfim, ou algum familiar, alguma priminha, um priminho, né, que está passando por um momento difícil, e eles pedem bastante conselhos. Então, não perca essa sua oportunidade. E aí você fecha já trazendo um objetivo da lição, que seria explicar o que é a doutrina. Você fecha com chave de ouro, não é isso? Unindo aí as duas dinâmicas. Exato. Uma união, né, que faz muito sentido em sala de aula, porque quando a gente tem muito esse contexto histórico de explicação, trazer essas dinâmicas mais variadas traz a atenção deles para a sala. E, professor, não esqueça de abordar em sua sala algo muito importante. A diferença entre a doutrina e o concílio, tá? Lembre-se de botar. Você pode trazer para a sala de aula ali dois cartãozinhos, né? Doutrina, concílio. E logo no início da sua aula, você pegar e colocar, né? Lá. É uma reunião para debater um assunto doutrinário, e o outro é uma crença verdadeira baseada no texto sagrado. E aí você já começar a sua aula pedindo para que eles associem, né? O que é doutrina e o que é um concílio, para você já saber se eles já estão com essa base, se não, explicar e aí no final da aula retornar. Inclusive, isso está aí no Vamos Praticar, que é a parte, né, de atividade da nossa revista, e é muito importante que a gente trabalhe isso com os nossos adolescentes. Irmão Ângelo, pode fazer suas considerações finais primeiro hoje. Amém, amém. Vamos lá, né? Gratos, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade. Nosso pastor Martim Alves, toda a diretoria do DENEC, ao meu pastor, pastor Iranildo, da nossa congregação, pela nossa irmã Zoênia também pelo convite, né, pela oportunidade de estar juntos aqui, trazendo os subsídios pedagógicos, e a você, querido amigo professor, que tem nos ouvido, né, que tem participado aqui desse podcast, que esteja sendo bênção para a sua vida, né? Já estamos aqui há algum tempo trazendo esses materiais, então que bom, espero que estejam gostando. Se você está gostando, curte, comenta, compartilha o nosso canal, esse canal, que vai ser, se está sendo bênção para você, vai ser bênção também para outras pessoas. Que Deus abençoe vocês e até logo. Amém. Gostaria de agradecer a Deus, a todos os professores, ao pastor Martim, direção do DENEC, irmão Ângelo, pois esse momento é um momento que o Senhor preparou para que vocês, queridos professores, tivessem, né, ali um aprendizado para poder levar para os alunos de vocês. Então, que Deus os abençoe. Desejo a vocês uma semana abençoada, repleta da presença do Senhor na vida de vocês e na vida dos seus alunos. Orem por eles, viu? Que eles precisam das orações de vocês. Estamos formando cidadãos dos céus. Faz um tempinho, né, que eu não falo isso aqui. Que Deus os abençoe e até a semana que vem com mais um EBD em Síntese Podcast. Tchau! Até mais. Tchau, tchau.